que aula, né? Que começo de... Que coisa bacana. Eu fiquei super emocionado com a aula e com o trabalho desse casal incrível. E, na sequência, eu acho que a gente está falando de amor. O amor tem que ser feito, visto de todas as formas e da forma mais importante do mundo. Um amor que você... um amor sem condições, um amor incondicional. É complicado isso, complicado porque você tem que ter empatia, tem que olhar para as pessoas. Onde e como você faz isso na cozinha? E como a cozinha impacta no momento em que essa ação de alimentar está recoberta por amor ou por empatia? O que que ela consegue fazer? O que que ela consegue transformar? Existe um cara que aqui vai subir nesse palco que hoje provavelmente não, eu falei isso, ele é o herói da gastronomia brasileira hoje em dia. E é por todas as razões, pelo trabalho que ele tem feito junto com a equipe dele, uma equipe hoje forte, com o companheiro dele, com todo mundo que teve junto a ele desde a pandemia, né? É um trabalho que não tem paralelo no mundo. Não tem paralelo no mundo. Vocês vão ver algo que não existe no mundo e que, de fato, tem feito, quebrado paradigmas, mudado a vida de pessoas, estabelecido um novo padrão para aquilo que tem que ser feito em termos de inclusão social. Todos esses elementos têm que ser mais do que aplaudidos, eles têm que ser incorporados por cada um de nós, incorporados e tratados, divulgados. Essa é uma ação que ela não se sustenta por si só. Ela se sustenta na medida em que cada um de vocês insista que essa ação tem que continuar existindo. Ela só existe na medida em que a sociedade insistir que ela continue existindo. Porque é preciso muita coragem, é preciso muito trabalho, é preciso muito esforço, é muito recurso, mas fundamentalmente muita paixão pelo ser humano, pela vida humana, e que isso tudo se faz através da gastronomia, talvez seja um milagre de Deus. Eu queria chamar aqui o cara que, para mim, hoje, como eu disse, é um dos maiores heróis nacionais e, para mim, internacional também, porque eu também não vejo uma iniciativa como essa, nesse estilo, no mundo. Com vocês, Ricardo Frugoli, o Food Hero da FAO. Venha cá. Obrigado. Olá, bom dia. Você Tinha que... ligar aqui. Pronto, agora, bom dia. Acabei de agradecer ao Jorge por essa oportunidade de estar aqui no Mesa, né, falando de gastronomia social, que é um tema muito novo ainda, muito recente e ainda muito pouco tocado, né? Eu estou muito feliz que hoje a gente tem essa oportunidade aqui e daqui a 10 dias está acontecendo o primeiro encontro nacional de gastronomia social promovido pela Universidade Federal do Ceará. A gente pensa que quem faz gastronomia às vezes nem sabe que tem curso público de gastronomia. Existe curso público de gastronomia, existem algumas universidades no Brasil que tem, e entre elas a Federal do Ceará. E aí eu trago para vocês essa, essa reflexão, que é a capacidade técnica e organizacional da gastronomia a serviço da sociedade. Essa é uma reflexão que eu tive nos primeiros dias, nos primeiros meses da pandemia. Nisso que eu me fixei. Foi essa o meu questionamento. Por que nós, gastronomia, estamos com as nossas escolas, com os nossos laboratórios fechados, enquanto a fome está correndo solta na cidade de São Paulo? A cidade de São Paulo, nos primeiros dias da pandemia, descobriu uma ferida monstruosa, que é a ferida da fome. Ela estava ali,
presente, todo mundo convivia com ela, mas nós não refletíamos sobre ela. Mas como tudo fechou, pelo menos no primeiros 45 dias, 60 dias, essa ferida se rasgou e começou a sangrar na nossa frente. E foi isso que me fez a pensar em gastronomia social ou na gastronomia como uma forma de transformação. Então, quem sou eu? Eu sou Ricardo Frugoli, eu sou professor de gastronomia, sou gastrólogo, especialista da cozinha brasileira, mestre em hospitalidade, mestre e doutor em hospitalidade. Depois foram surgindo coisas aí, né? Food Hero, que ele falou, agora me deram um Champion, Fall Champion, mais um. Mas, enfim, eu tenho usado tudo isso para tratar toda essa fama, essas premiações, esses reconhecimentos, para tratar da gastronomia social. Eu queria falar que a minha vida é movida por convites. E são esses convites, né, que eu chamo até de milagres, né, porque eles estão sempre ligados à gastronomia, que fazem tudo isso que eu faço acontecer. Então, o primeiro convite para grandes números de pessoas, para eu cozinhar para grandes números de pessoas, surgiu em 2014. Eu já cozinhava, tá? A minha formação, eu fiz ciências sociais lá atrás, na década de 80. Comecei a dar aula, deixei de dar aula porque eu queria conhecer o mundo e o salário de professor não seria suficiente. Aí eu deixei de dar aula e fui para o turismo. Do turismo eu fui para a música. No turismo eu fiz muito sucesso. Na música também, eu trabalhei na música com a Gal Costa, trabalhei com a Mercedes Sosa. Então, fui muito bem, obrigado. E num certo momento, quando a Mercedes Sosa, essa cantora latino-americana, morre, eu deixo a música e vou para a gastronomia. Mas eu já cozinhava, então eu já estava acostumado a cozinhar para bastante gente, inclusive, porque eu gostava de cozinhar para receber as pessoas. Mas daí, vou fazer gastronomia. Por quê? Porque eu não tinha o que fazer. Quando ela morre, é muito recente isso, 2009, né? Quando ela morre, eu fico sem chão e falo, vou fazer alguma coisa que eu gosto de fazer. Então eu vou cozinhar. Aí, num certo momento, passando essa fase toda, me chega um convite numa tarde, dia 24 de abril de 2014, uma colega fala, eu estou fazendo o meu objeto de estudo é lá no Missão Paz, aqui em São Paulo, lá no Glicério, e chegaram 300 haitianos essa noite, né? E eles, essa tarde, eles não sabem o que fazer, eu queria te convidar para fazer um café da manhã. Você me ajuda? Eu não sei como preparar, qual a logística, eu pago tudo, você faz. Eu falei, tá bom, vamos lá, fazer o café da manhã. Então isso foi no dia 25/4/2014. A ideia eram 300 cafés da manhã. Nós chegamos, atuamos, eu fui lá para fazer um café da manhã, mas eu não consegui sair lá do dia 26 ao dia 15 de junho. Eu fiquei lá fazendo, comecei com o café da manhã, depois café da manhã e janta. Eu sei que foram 20 mil pessoas atendidas nesse período. Aqui tem aluna minha, na última foto aqui de baixo, tem uma aluna chamada Tayla, que está ali na foto, para quem conhece, ela está ali, ó. Ela era aluna do centro de pesquisa. Hoje ela é professora do pessoal lá do projeto Pão do Povo, né? E essas são fotos daquela situação, inclusive da falta. Se você ver aquela foto de baixo ali, tem um rapaz sorrindo ali em cima, e embaixo a falta, a panela vazia, a gente já tentando extrair o limite do limite. Então foi essa a primeira experiência que eu tive, né? E foi uma experiência de 20 mil refeições, eu não fiz nada, eu chamava os alunos, os voluntários de dia, eu só mandava, só orientava. Em 2016 surgiu um novo convite, uma outra colega, também daí eu já estava no doutorado, e ela era do mestrado, ela falou, ela encomendou umas comidas comigo, que eu estava fazendo comida para sobreviver e para fazer o doutorado. Eu fazia cuscuz paulista, fazia pudins, fazia pato, fazia um monte de coisa para sobreviver. Enfim, ela encomendou várias coisas no Natal
de 2016. E ela ligou 3 vezes para mim. Ligou na véspera, 3 dias antes, 2 dias antes, não sei, 4, 5 vezes. Ela foi ligando e sempre a mesma questão. Eu pego dia 24 ou 25, que não sei o quê. Eu falava, o dia que você quiser, minha filha, pode vir pegar aqui, a comida vai estar pronta. Daí chegou uma hora que ela insistiu tanto nessa pergunta que eu falei, mas por quê? Porque você pergunta tanto se é dia 24 ou 25. Ah, porque eu vou fazer uma ação ali no pátio do colégio. Eu vou servir 100 marmitas. Aí eu não tinha nada para fazer, falei, será que eu posso ajudar nessas marmitas, né? Colaborar para a gente fazer as 100 marmitas. Eu faço feijão. Ela falou, faz, tá bom. Sei que eu fui mexendo no cardápio e saíram 500 marmitas. Porque eu já me articulei com a experiência que eu tinha lá nos haitianos, eu já me articulei pelo Orkut, Facebook, qualquer coisa assim. E saíram 500 marmitas também na minha casa. Então ali, ó, a equipe trabalhando, 2 dias fazendo, enrolando bife, para ter 1.000 bifes a rolê, né? E nesse primeiro almoço, aconteceu nessa distribuição de um morador de rua chamar a atenção do Papai Noel, ou da pessoa que estava animando a distribuição. Ele falou assim, no meu não veio a mistura. E eu sempre fico de longe olhando, eu não me aproximo muito, né? E daí, na hora que falou, não vi a mistura, eu me incomodei. Como não vi a mistura? 2 bife-rolês, esquecer 2 bife-rolês é demais. Daí o Papai Noel falou, como não vi a mistura? Ele foi dar um rolê. Essa foi a resposta. Ou seja, quem está na rua tem referências. Né? Já teve em casa, já comeu o bolo da avó, já comeu o bife a rolê do Natal, já comeu uma comida especial. Então, essas pessoas têm referências. Né? Então, o Ceia Solidária surgiu em 2016 a partir de um convite também muito simples. E hoje, 2025, né, nós já temos, a gente vai chegar esse ano, e eram 100 marmitas, né? A gente vai chegar em 16 ceias servidas, 16 mil ceias servidas. Hoje ela evoluiu, né? Eu percebi com o tempo que eu nem precisava estar presente para ela acontecer, eu só precisava organizar. Então, teve alguns anos que eu organizei de longe, nem estava aqui, todo mundo achava que eu estava em São Paulo. Quando chegava no dia, descobriu que eu não estava, que eu estava em outro lugar. Né? Mas a ceia foi acontecendo. Então, são 16 mil ceias servidas, e hoje ela evoluiu para dentro. Né? Nós servimos ela na rua e servimos ela também na nossa sede. Então, durante a semana do Natal, várias comunidades, ocupações são convidadas, a gente manda o ônibus buscar as famílias e elas frequentam um jantar, elas se arrumam com a melhor roupa que elas têm e vêm tomar uma taça de cidra cerezer com a gente. Né? Então a gente faz questão, inclusive, de se servir a cidrinha. Né? Depois surgiu um outro projeto chamado Caminho de Nazinho. Eu fiz mestrado e doutorado tratando dos ritos de Nazaré, né? E o doutorado foi mais punk, assim. Eu fui acompanhar os romeiros a pé, 80 quilômetros. 80 quilômetros de uma vez só. 26 horas caminhando. Não é fácil. E eu percebi, como romeiro, como pesquisador, tudo que o romeiro precisava. Onde faltava água, onde faltava comida, onde faltava tudo, né? Isso foi em 2017. Em 2018, eu já entrei com um projeto chamado Caminho de Nazinha. A proposta desse caminho era ter 10 tendas no caminho, nos 80 quilômetros, ou seja, uma a cada 8 quilômetros, ter comida e água. Né? Então, a gente já, em 2018, atendeu 15 mil pessoas. 2019 foi o auge, a gente chegou a 35 mil acolhidos, depois veio a pandemia. E a gente passou para 2, 3, e esse projeto acabou, porque o Pão do Povo tomou todo o meu tempo. Então, esse é 2018. Cada 2 anos tem uma surpresa. Em 2018 também surge o Instituto. Por quê? Eu fazia isso tudo pessoa física. Eram pontuais, era Natal, aconteceu os haitianos. Eu precisava de um instituto, de um CNPJ para organizar isso. E daí surgiu o Instituto de Pesquisa da Cozinha Brasileira, que acolhe todos esses projetos que vocês estão vendo, ouviram. 2018 surgiu também, mas tá bom. 2018 surgiu também o Maniçobão do Romeiro. Né? O Maniçobão do Romeiro previa o quê? Comida para quem vem caminhando para Belém e chega em Belém e não tem família.
No Círio de Nazaré, as pessoas comem maniçoba. Ficou famosa esses dias porque o Lula provou, né? Então virou assunto. Mas eu falo de maniçoba, ó, faz muito tempo, inclusive, a primeira participação minha no Mesa tem 15 anos, mais ou menos, e eu trouxe a maniçoba, que é uma encrenca, que o fotógrafo olha e fala, como que eu vou fotografar isso aqui? Isso aqui é feio, ninguém vai querer comer. Enfim, eu sou tão apaixonado pela maniçoba que a gente acabou fazendo a maior maniçoba do mundo. Né? A gente, em 2018 também, junto com o Caminho de Nazinha, eu pensava em ter a maniçoba do domingo para quem chegasse em Belém. E eu saí da minha casa com duas panelinhas assim, que eu achava grande, e hoje elas são minúsculas, né? Com duas panelas, aquelas panelas que a gente chama panela de feijoada, né? Para fazer a feijoada do ano. Então eu saí com duas pequenininhas, e hoje, dentro das nossas panelas, cabem pessoas, né? Hoje, essas são as nossas panelas desse projeto, por exemplo, que foi todo construído e que serviu ao longo desses 4 anos 14 mil refeições gratuitas. Então, tudo que acontece vai acontecendo e está ligado à comida, né? Então, o Maniçobão do Romero, ele também cresceu, também tomou uma dimensão em Belém enorme, tanto que a primeira vez nós servimos 2.000 refeições, né? E na segunda a gente serviu 7.500, mas 7.500 em cerâmica, gratuitas. Ou seja, nós damos trabalho para 20 famílias ribeirinhas por 2 meses para fazer as 7.500 cumbucas e ainda conseguimos servir 7.500 pessoas gratuitamente. Então é coisa de maluco. Quando você fala isso é porque tem um louco na frente, né? Então eu sou muito o doidão que vai na frente e ninguém acredita, né? Mas aí quando eu acabo conseguindo trazer o resultado, né? Depois do Maniçobão do Romero, chega a pandemia. Na pandemia a gente estava muito bem, obrigado, né? Estava tudo andando muito bem para mim com relação à pesquisa. Mas parou tudo, né? A olha a Adriana Lira. A Adriana Lira que está ali, que é a dona doceira. A gente estava com uma programação no Sesc, que eu convidava ela, a Ana Rita Suassuna, a chefe Lúcia Soares. Então a gente ia falar sobre doce lá um mês no Sesc, todo mundo animado, né? Por causa da Ana Rita Suassuna, né? Ana Rita Suassuna é uma deusa. E a gente estava assim na festa, de repente veio a pandemia, acabou com a brincadeira nossa. O evento aconteceu 3 anos depois, né, no Museu da Língua Portuguesa, mas aconteceu. Então, nesse começo de pandemia, logo nos primeiros dias, um ex-aluno meu, Marcos Cruz, perguntou: você não vai fazer nada? Por quê? Da minha casa até o Shopping Frei Caneca eram 150 metros. Cada vez que a gente andava subia para ir no mercado, quando voltava tinha mais gente na rua. Se subia tinha dois, quando você voltava tinha três. Então a gente começou a perceber no nosso quadrado, no nosso território, que a fome estava ali presente. E eu tinha o histórico dos haitianos, o histórico do Natal, o histórico do Romero, vários históricos, né? Então ele falou: você não vai fazer nada? E na hora eu falei não, porque eu tinha medo, porque eu tinha já perdido a minha vizinha de cima. Um amigo meu tinha voltado da Itália, morreu em 2 dias, e eu tinha pressão alta, diabetes, tudo que está na lista dos que facilita. Eu falei: eu vou morrer, né? Então falei não, e nem tinha recurso para isso. Mas aquela pergunta me incomodou por 3, 4 dias. Daí eu falei com o meu terapeuta, contei para ele. Ele falou: ah, vai, não sei o que, você joga. Eu me joguei. Eu falei: vamos, liguei para o cara e falei: se eu fizer a comida, você distribui? Ele falou: distribuo. A minha ideia era um carrinho de feira. Aquele carrinho que a gente vai na feira aqui em São Paulo. Era ter um carrinho desse e circular o meu quadrado e distribuir a comida e alimentar pelo menos quem está muito próximo de mim. E isso começou com 32 refeições no primeiro dia, com 80 no segundo, passou para 120 já no terceiro, e a gente se manteve com 120 refeições de segunda a segunda por 8 meses. Destruiu a cozinha da minha casa, a gente teve que locar uma cozinha naquela ocasião,
e nós chegamos a 21.700 refeições, em plena pandemia. Esse projeto começou com a Anissete Bruno, o Sérgio Mamberti, fazendo vídeo e falando que a gente tinha uma meta de 2.000 refeições. E a gente chegou a 21.700 refeições. Ia chegar a 20, mas que a gente ia parar, não conseguia o dinheiro para a proteína. Mas houve uma insistência, porque alguém falou no dia 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação, que ia ter um evento, um marmitaço, uma coisa grande. Eu falei, eu vim até aqui, agora 5 dias antes eu me retiro? Não, vou continuar. Fomos até o dia 16 de outubro. Naquela situação, no dia 16 de outubro, nós pararíamos o projeto. Mas tocou o telefone, era o Paulo Machado, chefe Paulo Machado, falando que o chefe Léo Tavares, da EMB, que da panificação, tinha uma padaria artesanal que estava fechando por causa da pandemia. Ele já tinha vendido a maceira, que é o coração, e queria doar as outras coisas, porque entre doar e vender mal, ele preferia doar. Daí ele doou uma bancada, uma geladeira, um freezer, uma fermentadora daquelas de armário, e uma seladora. Foi isso que ele doou. E eu aceitei imediatamente para guardar, porque eu ainda tenho sonhos, né? E um dos meus grandes sonhos é ter uma escola de gastronomia social de porte, como tem o Ceará. Quem conhece lá no Ceará, quem não conhece vai conhecer. Eles têm uma escola que foi construída em parceria com Ivens Dias Branco, né? E é uma super escola. Então eu aceitei esses equipamentos e eles acabaram sendo, não puderam ser guardados, eu não encontrei lugar para guardar, mas eu encontrei um lugar para começar a atuar. Então eu tive 15 dias, mais ou menos, para migrar entre a Marmita Solidária e o projeto Pão do Povo da Rua. O Pão do Povo da Rua nascia com uma demanda que era alimentar bem de uma única vez, né? Então, eu não tinha condição, sabia que meu problema na marmita era a proteína, e quando chegava no pão, o meu problema seria o que pôr dentro do pão. Não vai ter o que pôr dentro do pão. Então, a gente criou um pão forte, um pão altamente nutritivo, macio, porque a população de rua muitas vezes perde a atenção, saboroso, porque ele tem que ser saboroso, ele tem que atrair pelo sabor, ele tem que ser bonito, né? E ele tem que ser perfumado, ele tem que ser tudo que atraia para ele, sem ter a fatia de presunto e de queijo dentro, né? Então, aí surge o Pão do Povo da Rua. Antes do Pão do Povo da Rua, surgiram essas reflexões aí, né? Uma, capacidade técnica e organizacional da gastronomia a serviço da sociedade em situações emergenciais. Essa era a primeira questão. A gente estava numa situação emergencial e eu falava, nós não estamos preparados para isso. A gente deve se preparar. Depois eu fui melhorando, fui tirando coisas e ficou técnica e organizacional da gastronomia a serviço da sociedade. A gente está sempre pensando na gastronomia a serviço do comensal, né? Pensando na alta gastronomia, no comensal, na foto bela. Eu estava vendo ali a última apresentação, eu vi aquele ravioli, não sei, ai, meu Deus, que delícia, né? Vontade. Mas a gente também tem que pensar que essa gastronomia não precisa estar só à disposição da alta gastronomia, ela também pode estar à disposição da sociedade, em muitas outras situações, né? E daí, junto, né, veio minimizar a fome com dignidade alimentar, porque a gente começou a fazer uma comida, durante o processo todo da marmita solidária, comida que dava vontade de comer, não era uma comida ruim, era uma comida boa. A mesma comida que eu comia, era a comida que a gente servia, né? E por último, buscar alimentar o seu quadrado, né? E daí surge a teoria do quadrado. A teoria do quadrado é que você propõe que vocês todos dividam a sua geladeira, né? Porque certamente nas suas geladeiras muita coisa é jogada fora sem querer até, passa, né? Se todo dia a gente criasse o hábito de abrir a geladeira e de distribuir o excedente que você vai perder, né?
a gente resolveria boa parte da questão da fome no mundo. Então, está aí a teoria do cabo quadrado para quem quiser utilizar, e ela funciona. Né? Funciona de formas diferentes em vários lugares do mundo. Se você colocar aqui em São Paulo, em 15 minutos, deixar uma sacolinha no cantinho, com uma água, ou com um lanche, ou com um pedaço de bolo, em 15 minutos eu garanto que ela desaparece. Né? Pelo menos aqui na região central da cidade. E é isso que eu faço todas as noites. Eu ainda desço todas as noites e dou o meu excedente para algumas pessoas que eu não sei nem quem são, ali na região da República. Pão do Povo da Rua surge em 2020, que é esse o projeto do qual a gente está falando. Ele surge com esse pão pensado, que eu falei para vocês, ultra nutritivo, macio, bonito, cheiroso, saboroso. Ele já alimentou 2.730.000, vai chegar a 2.702.000 agora em dezembro desse ano. Então, são 2.730.000 pessoas que receberam o nosso café da manhã, que é composto, desde sempre, por 2 pães de 100 gramas, um bolinho de 75 gramas e um copo de bebida quente, de 180. Antigamente era chocolate quente. Hoje é o que Deus quiser, porque pode ser chá, pode ser chocolate, pode ser leite, o que tiver. Né? 5 anos depois, a gente continua distribuindo a mesma coisa. 2 pães de 100 gramas, um bolinho de 75 gramas, um copo de bebida de 180. Por que não põe manteiga? Por que não põe mel? Por que não põe a geleia? Por que não põe o queijo de presunto? Porque o Jefinho falou isso para mim. Né? Daí eu falei assim, vamos fazer uma conta. Porque a manteiga, 10 gramas por pessoa, dá 432 quilos por mês. Ou seja, 32.400 de despesa. Não tem esse dinheiro. Então, a gente continua servindo a mesma coisa. Agora, o mais impressionante, e é o que me choca, é que hoje a gente serve não só na rua, serve também no nosso espaço. E todos os dias, 300 pessoas se deslocam. A gente até um café da manhã, 800, por aí. Mas todos os dias, 300 pessoas se deslocam de algum lugar para nossa sede, às vezes 2 quilômetros, 2,5 quilômetros, para comer 2 pães sem nada. É porque o pão é bom? Não é. É porque as pessoas têm fome. Né? Não é porque o pão é bom, mas não é essa a questão. O pão é bom e daqui a pouco vocês vão poder provar. Né? Mas não é essa a questão. A questão é que as pessoas se deslocam porque elas têm fome. Né? Porque ninguém se desloca 2,5 quilômetros para ir comer o meu pão porque eu sou bonito. Eu nem estou lá. Então, vai comer lá porque tem fome. Ah, mas não tem manteiga. Tudo bem. A pessoa vai lá e come. O nosso maior resultado são as pessoas. Né? O Mendes é um dos exemplos de pessoas que se recuperaram a partir do projeto. O projeto dá apoio, não recupera ninguém. Ele dá apoio, dá caminhos. Por muitos anos, os primeiros anos, eu fui lidando individualmente com cada pessoa, e essas pessoas foram se recuperando através da escuta, principalmente, né? Mas da alimentação digna, do teto digno, de voltar para a escola, de voltar para a sociedade de outras formas. Então, o Mendes é um dos exemplos, então ele está ali em cima, recebendo o pão em 2021 e agora uma foto recente de 2023, 2024. Né? Então, isso é muito importante para a gente. E o nosso fermento, o fermento do pão, são essas pessoas, né, que passaram pelo projeto, porque, milagrosamente, num certo momento, logo em 2020, ainda no final de 2020, ligou um maluco para mim e falou que perguntou para mim, quanto falta para você chegar no fim do mês? Eu falei, 25 mil. Ele falou, deposito amanhã. Eu falei, como? Não é possível, alguém liga para mim à noite. Dia seguinte, ele ligou, pegou os dados, mas o depósito não entrou. Deu 5 da tarde, 6, nada. Daí ele ligou outra vez, falou assim, olha, o Pix não aceitou por causa do valor, mas vai entrar para você. Amanhã está na tua conta. Quando deu meia-noite, entrou o dinheiro. Milagre, né?
Mas era um milagre por 12 meses. Ele ia depositar aquele dinheiro por 12 meses. Daí eu acreditei nele, né? Primeiro deu certo. E o que eu fiz? Eu precisava de insumo. Mas insumo eu grito, eu consigo, né? Então eu comecei a trazer pessoas que estavam em situação de rua, que comiam na nossa fila, para dentro do projeto. Tinha uma fila na Praça Princesa Isabel que eram 900 pessoas, somente naquela fila, né? Então eu precisava de muito pão. Eram 1.800 pessoas no auge, né, da pandemia que a gente atendia por dia. Ou seja, 3.600 pães, 1.600 bolinhos. Hoje a gente produz um terço disso. A gente produz muito menos. A gente já produziu muito mais, né? Então, essas pessoas que estão aqui nas fotos são pessoas que vieram da rua, né, que vieram para o projeto, e que cada um está hoje fazendo a sua parte. Esses meninos aqui, por exemplo, esses três aqui, eles estão os três correndo, eles correm. Eles são pagos para correr. Eles vão lá, correm na São Silvestre, correm e chegam em posições impressionantes. Na São Silvestre, com 35 mil, eles chegam na 70, 75, 80. Né? Então, cada um é transformado dentro do pão do povo da rua da forma que é possível. Nem todo mundo é fazendo pão. E nem todo mundo vai precisar ser padeiro. O importante é que, através da gastronomia, através do pão, essas pessoas estejam transformando as suas vidas. Aqui, ó, essa foto aqui foi quando eu tentei no começo pôr uniforme em todo mundo. Foi um negócio. Porque eu já chamei logo o Razuki. O Razuki é o papa da doma, né? Então eu falei, vamos pôr doma em todo mundo, vai ser lindo e tal. Não deu certo, virou tudo pano de chão na primeira fase. A doma do Razuki, você encontrava ela, porque foi muito difícil transformar, e ainda é uma luta transformar todo mundo. A gente tem que transformar hábitos da rua, né, em outro tipo de hábitos para você ser reaceito outra vez na sociedade, né? Então aqui está o meu fermento, aqui continua o fermento. Olha aqui, essa pessoa que está aqui sentada no meu chão é a pessoa que está aqui do lado do cartaz do filme que vai estar à disposição para vocês hoje à tarde, às 3 da tarde, eu acho, né? Mas antes disso, a gente vai passar um pedacinho para vocês agora, para ver um pedacinho do filme, por favor. O Com sol vocês aí, né? Eu tenho que sair disso aqui? há de brilhar mais uma vez. A luz há de brilhar mais uma vez. Há de chegar aos corações. A luz do mar será queimada a semente. O amor será eterno novamente. A fome tem pressa e isso vale para todo mundo, então vale para o Estado, vale para a iniciativa privada. Eu fico passado quando eu peço um negócio, daí o cara coloca um monte de prazos, né, burocráticos dentro da iniciativa privada mesmo. Daí eu falo, mano, será que quer realmente ajudar, né? Porque é tanto empecilho, né, para você conseguir aquele recurso, aquela possibilidade, né? E em momentos que a fome tem pressa. Hoje também, hoje você tem segurança alimentar generalizada. Então, a gente está aqui, na nossa rua tem gente com fome. Tem gente com fome aqui, hoje. Não é amanhã, não é daqui a 10 dias ou daqui a 50 dias, quando o seu departamento de marketing achar se é legal ou não é legal. A fome tem pressa hoje. Né? Por isso que quando chega uma coisa aqui, a gente tenta distribuir hoje. Né? Quanto mais rápido esse insumo que vem em excesso, que chega aqui, que a gente tem que distribuir hoje. Hoje já tem alguém com fome. E aqui não importa, não estou falando de não é longe de mim, do meu lado, né, do nosso lado, do nosso quadrado, tem gente com fome. Quero ter olhos para ver do meu lado, né, do nosso lado, a maldade desaparecer. Quero ter olhos para ver o sol há de brilhar mais uma vez. O sol há de brilhar mais uma vez. Eu fico irada às vezes, porque a única coisa que me tira o chão é ficar irada às vezes. Isso me deixa nervosa, irritada. A única coisa que me tira. A gente não vê, né? Muitas vezes a gente não quer ver, que a gente vê, a gente ignora. A gente não vê. Tem gente boa, né, que vê e tenta ajudar um pouco, mas tem fome, a gente ignora.
Tem fome. Tem gente boa, né, que veio e tenta ajudar com o povo, mas... Tá na situação de rua aí, me desculpa, mas aqui é forte. fome. Você tem um anjo que Deus manda na sua vida pra tirar você daquele abismo de rua aí. Cara, hoje desculpa, você me mas vê aqui é bem assim, forte. mas você não tem noção do anjo que Deus manda na sua vida pra tirar você daquele abismo. Cara, hoje você me vê bem assim, mas você não tem noção. Convite comitiva do pão. É o primeiro. Caro acolhido Gabriel. Você está convidado para participar da comitiva do pão. E levará Você seus está convidado participantes para uma para reunião com a FAO, Participar da na comitiva cidade do de pão. Roma. E levará seus Além da participantes para uma oportunidade reunião com a de FAO. oficinas profissionais Cidade em de qualificação e encontros com autoridades. Como o embaixador do Brasil em Roma, embaixador do Brasil no Vaticano e uma possível visita ao Papa Francisco. Embaixador do Brasil no Vaticano e uma possível visita Como ao embaixador Papa do Brasil em Francisco. Roma. Ai, não acredito. Ai, não consigo. Como embaixador do Brasil em Roma. Tá pronto? Cadê o passaporte? Já tirei. Então tá. Viva Roma! Tá pronto? Cadê o passaporte? Já tirei. Viva Roma! A gente vê hoje essa missão com representantes do povo da rua. A gente vê hoje um momento representante paradigmático. O grande tema hoje do Brasil é como resolver as enormes diferenças que nós ainda temos hoje na sociedade e resolver as questões mais elementares, como a alimentação, como a educação, como saúde, que não é só fome de alimento, é isso, é fome de ser reconhecido como um cidadão, é fome de ser valorizado como um cidadão, de receber a oportunidade de ser reconhecido como um cidadão. E isso é um alimento para a alma fundamental. É preciso que o povo brasileiro esteja unido no combate à fome. E isso é um alimento para a alma fundamental. Como uma das questões mais urgentes. O presidente Lula sempre disse: quem tem fome tem pressa. Então, essa é a nossa missão. E nós somos muito felizes com esse encontro e com essa possibilidade de estar aqui. Essa é a nossa Então, o missão. Mendes queria fazer essa entrega simbólica do pão do povo da rua que foi feito. O pão que através da doação do seu equipamento alimentou nas ruas, hoje vem trazer. O pão que através da doação do seu Cara, mano, equipamento tá aí, ó. alimentou nas ruas. Quem diria que a gente, usuário de crack da Cracolândia, vai pisar na Europa, irmão. Em Roma, puta, quem diria que a gente, tá usuário de crack da Cracolândia, vai pisar na Europa, irmão. Em Roma, é um trabalho inspirador, é um trabalho com o qual nós podemos ajudar. É um trabalho inspirador. Feliz que vocês tenham vindo aqui e que possam iniciar esse processo de internacionalização. Eu percebo que essas pessoas se recuperaram muito por isso tudo, pela escuta, né? Por poder falar, né? Por poder pensar junto ou sonhar junto. Isso aqui é um sonho que muita gente participou. Por poder falar, né? Por poder Tem esse olhar, essa atenção, procurando mesmo as pessoas que estão, não estão só vagando ali, não são invisíveis. Tem esse olhar que eu recebi esse olhar e tô tendo esse olhar com outras pessoas também, né? Eu tenho, não sei, acho que é uma vantagem de ter passado, né? De ter deitado naquela calçada. É uma vantagem que eu tenho pra me melhorar e tentar melhorar a vida daquela pessoa. Que eu com a minha, eu falo com propriedade, porque eu passei por aqui. E tentar melhorar a vida daquela pessoa. Que eu com a minha, eu falo com propriedade, porque eu passei por aqui. E foi recuperado por nós outros. Mais 20 que estavam aí, viviam em Lacai, em São Paulo. E com o pão recuperamos. E essas são letras, cartas do pueblo de Lacai. São 1.200 cartas que a gente de Lacai ha escrito na semana passada para ustedes. Então, muchas gracias por las cartas. Para ustedes. Rogai pelo povo da rua, rogai por todos nós. Isso é intervenção. Rogai pelo povo da rua. Então, essa agora vocês estão recebendo o pãozinho aí, o Gabriel e a Dai, então, quem mais?
A nossa estrela aqui, ó, Gabriel, estrela, Dai, estrela. A Dai, tanto o Gabriel como a Dai são parte do projeto, né? A Dai acabou de ingressar na Santa Casa de Nutrição, e nós temos, nesse momento, 3 na Santa Casa, fazendo 2 nutrição e 1 radiologia. Então, o pão não precisa, a pessoa não precisa se formar padeiro, ser padeiro, ela pode ser outra coisa, né? Então, o importante é que essa ponte está sendo feita através da gastronomia, né? E vamos lá, passar mais um slide aqui. A teoria da dádiva. Estou terminando já, gente. A teoria da dádiva é a teoria que baseia a hospitalidade, né? Então, eu estudo ela e trabalho com ela o tempo todo. Dar, receber e retribuir. Quando você dá, né, você recebe, quem recebe retribui. Exemplo, quando você convida alguém para almoçar na sua casa, essa pessoa aceita o convite, vai almoçar na sua casa. Quando ela almoça na sua casa, ela teoricamente está endividada. Ela vai convidar você para almoçar. E daí você vai almoçar na casa dela. Quando você vai almoçar na casa dela, você fica endividado. Aí ela convida você para almoçar. E isso forma um ciclo, né? Estou só dando exemplo da refeição, mas forma um ciclo. O presente, quando você dá alguma coisa, você cria um vínculo. E isso forma um ciclo. Esse dar, receber e retribuir. Mos, 1923. Agora, em 2014, mas eu fiquei sabendo só semana passada. Mas o cara já escreveu em 2014. Ele escreve em francês, a gente não consegue ler tudo, né? Então, demorou para chegar. O Cahiers, na França, incluiu o pedir, pela dificuldade que as pessoas estão tendo no mundo moderno de dar. As pessoas têm dificuldade em dar, não querem dar. Então, tem que pedir. Aí, eu sou o cara que pede, tipo irmã Dulce, o povo foge de mim. Porque eu olho, eu peço. Né? Porque tudo me serve. Se você tem manteiga, me serve. Se você tem farinha, me serve. Se você tem feijão, me serve. Então, é melhor fugir de mim, né? O tempo todo. E eu, aqui, Ricardo, eu tenho usado o retribuir como devolutiva social. Porque eu saí lá de Pirituba, gente. O Anselmo está aqui, meu irmão. A gente é lá da periferia também, da quebrada. Né? Quando Pirituba era, as pessoas nem sabiam que era bairro, as pessoas pensavam que era outra cidade. Falavam, tem DDD, né? Não tinha, era São Paulo. Está 10 quilômetros, nem 10 quilômetros, 9 quilômetros daqui. Mas as pessoas achavam que era outro lugar. Né? E a gente chegou aqui, né? Herói da alimentação, o que é isso? Nem palhaçada é essa, é uma Disney por aí. Né? Mas enfim, temos que agradecer. Aí o Pão do Povo da Rua, ele produz mês 22 mil cafés da manhã, 10.400 refeições completas, né? Refeições completas, salada, sobremesa, o prato completo e tal. Pão das famílias, 1.300 pessoas, 1.300 famílias atendidas por mês. Jantar das mães solos, 3.900 atendimentos por mês. Mães solos, refugiados e trabalhadores. Ano, 264 mil cafés da manhã, 124.800 almoços, 15.600 atendimentos com pão, jantar, mães solos, refugiados, 46.800 pessoas atendidas. Ou seja, a gente trabalha o dia todo para minimizar a fome com dignidade. Além disso, formação. A gente disponibiliza em módulos, né? 1.080 vagas. Cada curso tem 25 vagas e são mais, assim, esses são alguns cursos ainda estão surgindo, né? Que é o nem sei se está aqui, mas é o de barista, né? Que a gente acha super barista e pizzaiolo, que forma a pessoa rapidamente e dá a oportunidade dela conseguir um emprego rapidamente. Mas a gente tem à disposição 1.080 vagas ano. E a gente, fazendo esses slides, eu fiz as contas, a gente vai chegar em dezembro em 3.419.900 refeições servidas. É bastante, né? Então isso dá um orgulho danado. E daí, assim, dali relacionado tudo que a gente fez até esse ano, até o dia 31 de dezembro desse ano, a gente chega nesse número. Então, isso é a gastronomia social.
né? Isso é um dos braços. Então, refletir sobre isso e refletir que não é só a alta gastronomia, apesar dela ser importantíssima, eu adorar, né? Não é só a alta gastronomia que está aí enquanto trabalho para nós mesmos, profissionais dessa área, né? Onde a gente quer chegar? A gente quer chegar numa escola que já chegue na questão industrial. Então, a gente busca, nesse momento, 6 milhões de investimentos para chegar nessa escola que vai capacitar 1.000 pessoas por ano, né? E 1.000 pessoas em capacitação de alta performance, né? Que é o que a gente tem feito lá. Então, o que eu convido é vocês a nos seguirem no Instagram, né? Seguir o Pão. Eu agradeço outra vez essa imensa oportunidade, como eu falei no começo, da gente estar tocando nesse assunto. Eu espero que esse assunto seja cada vez mais presente, ou que tenha sempre esses espaços, né? Voltando a falar, vai acontecer daqui uns dias o primeiro Encontro Nacional de Gastronomia Social. Então, tudo isso é muito importante para essa temática que a gente ainda não toca, porque a gente ainda está pensando só naquela gastronomia que é muito legal, que eu adoro, que é a alta gastronomia de onde eu venha, né? Mas eu tive que me adaptar. Tive que me adaptar muito. Por exemplo, feijão. O feijão que eu fazia na minha casa era o feijão, né? Feijão, bacon, linguiça, fartura. O feijão que minha avó fazia para mim é o feijão da minha memória afetiva, e eu nunca consegui fazer esse feijão. Esse feijão que ela fazia, quando ela morreu, em 2000, eu lembro que eu já cozinhava, morava sozinho, e todo mês eu passava 2, 3 vezes lá e enchia os potinhos de feijão. Então ela morreu, eu tinha lá 3, 4 potinhos e durou 1 ano, comendo na economia. Tira um, depois tira outro. Depois que acabaram os 4 potinhos, eu nunca mais consegui comer aquele feijão. Mas, na pandemia, a hora que eu tive que cozinhar para grandes quantidades, e eu não tinha fartura de insumo, e comecei a receber o feijão tipo 2, né? Eu tinha que usar só o corinho do bacon, porque não tinha o bacon, né, à disposição. Eu cheguei no feijão da minha avó, no mesmo sabor, né? Que era o feijão de quem cozinha com muito tempo, com muito amor, que usa tudo no máximo, porque não tem o excedente, né? Aí eu consegui, depois de anos, de quase 20 anos, chegar no sabor do feijão da minha avó, porque ele era feito só com o corinho, só com o feijão tipo 2, que vinha com a pedrinha que tem que tirar, né? É isso aí. Então é isso, gente. Obrigado. Obrigado ao Mesa, obrigado, Jorge, obrigado a todos que... Obrigado. Espero que tenham gostado do pão. Tá bom? Tá bom, vamos.